Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano com uma matemática do 7º ano, continuando a ver sobre as equações do primeiro grau com uma variável. Hoje nós vamos ver a resolução de vários tipos de equações. O que eu preciso saber, basicamente, é o conteúdo da aula anterior, que nós falamos sobre as definições que levaram à construção da equação do primeiro grau com uma variável. E nós já começamos a resolver equações simples, em que eu utilizo apenas duas propriedades da igualdade para poder resolver. Esse vídeo vai estar na descrição desta aula aqui. Para resolver uma equação do primeiro grau com uma variável, o nosso objetivo é sempre deixar o termo que tem a variável sozinho em um dos membros da equação. É o que nós chamamos de isolar a variável. Assim, para resolver uma equação, nós vamos seguir alguns passos que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, é passar todos os termos que têm a variável para um mesmo membro e todos os que não têm para o outro membro. Lembre-se, quando o termo muda de membro, ele troca o sinal que está na frente dele. Nós vimos isso na videoaula passada. Reduzir os termos semelhantes. Esse é o segundo passo. Isto é, todos os que têm a variável e todos os que não têm, a gente vai fazer a conta com eles, através da adição dos termos. E por fim, nós vamos resolver a equação que restou. Porque depois desse passo 2, o que nós vamos ter vai ser equações simples, como a gente tinha lá no final do vídeo passado, e que a gente resolveu através da aplicação daquelas propriedades da igualdade. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, resolver esta equação sendo o conjunto universo, o conjunto dos números racionais relativos. Então a resposta pode ser fração, pode ser número decimal, pode ser número inteiro, número natural, porque esses números fazem parte do conjunto dos números racionais. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Aqui eu tenho 2x menos 3 igual a 6. Eu tenho que deixar o termo que tem o x, no caso aqui eu tenho 2x, sozinho nesse membro da equação, no primeiro membro. Então eu vou passar o que não tem o x para o outro membro. Pulou o igual, o termo troca o sinal. Então era menos 3, vai passar para cá, mais 3. Agora eu resolvo aqui esta conta, 6 mais 3. Desse lado não tem conta para fazer, então eu só repito o 2x. Assim eu vou ter essa linha, 2x igual a 9, já resolvendo aqui, 6 mais 3, 9. Agora eu quero deixar o x sozinho, tenho 2 multiplicando. O que eu vou fazer? Vou passar esse 2 para o segundo membro com a operação contrária do que ele está fazendo com o x. Ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 9. Aí nós vamos ter 9 divididos por 2, ou em forma de fração, 9 meios. Agora eu já tenho um x isolado. Assim, o conjunto de solução desta equação é 9 meios. Aqui, nosso segundo exemplo, 5x mais 9 igual a 2x menos 12. O que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho a variável aqui e tenho a variável lá no segundo membro também. Então, eu vou passar tudo o que tem o x, que é a minha variável, para o primeiro membro. Aqui eu já tenho 5x, eu vou passar o 2x para o primeiro membro. O mais 9, que é um termo que não tem o x, eu vou passar para o segundo membro, onde já tem o menos 12. Lembrando, todos os termos que pulam o igual trocam o sinal que está na frente. Então, o 2x aqui é positivo, vai vir para cá negativo. O 9 é positivo, vai vir para cá negativo. Ficando assim, 5x menos 2x igual a menos 12 menos 9. Agora eu vou juntar os termos semelhantes através da adição, ou no caso aqui, da subtração, 5 menos 2, ou se eu pensar em termos de números inteiros, é a soma do mais 5 com menos 2. Eu tenho 5x menos 2x, então eu vou ficar com 3x. No segundo membro, eu tenho a adição de dois números inteiros com o mesmo sinal. O que a gente faz?
soma os módulos e conserva o sinal dos números. Então, nós vamos ter menos 21 aqui nesse caso. Então, 3x, que é o 5x menos 2x, igual a menos 21, que é o resultado desta conta. Ficamos com 3 multiplicando o x. O que a gente faz para deixar o x sozinho? A gente passa o 3, que está multiplicando, para outro membro da equação com a operação contrária. Então, ele vai fazer a divisão do 21. Que eu vou deixar assim, x igual a menos 21 terços. Aqui, dá para resolver esta conta? Sim, então vou resolver. 21 divididos por 3 vai dar 7. Como a fração é negativa, então x é igual a menos 7. Eu não falei isso para vocês nesse outro exemplo aqui, mas aqui no caso não deu para dividir exato 9 por 2, porque o 9 é ímpar e aí não dá para dividir por 2. Assim eu posso deixar na forma de uma fração, bastando que antes de eu colocar o conjunto solução, eu verifique se a fração ela não dá para simplificar. No caso não dá para simplificar, então ela já vai para o conjunto solução. Bom, retornando aqui, nós resolvemos a nossa equação. Então, achamos o valor de x, x é igual a menos 7. Assim, o conjunto de solução é menos 7. Vocês podem verificar, substituindo no lugar de x aqui e aqui, o valor menos 7, resolvendo as expressões que vocês vão ficar dos dois lados do sinal de igual, e vocês vão verificar que lá no final vai aparecer uma igualdade verdadeira. Terceiro exemplo, aqui eu tenho 2x menos 3 igual a 4x menos 27. Eu preciso colocar todos os termos que tem a variável no mesmo membro. Então, vou trazer este 4x para o primeiro membro. Ele vai pular o sinal de igual, ele vai trocar o sinal que está na frente dele. Então, vai vir para cá menos 4. O menos 3, que não tem o x, eu preciso passar para o outro membro, onde já tem o menos 27. Então, o que vai acontecer? Ele vai pular o sinal de igual, ele vai trocar o sinal. Era negativo, vai passar a ser positivo. E nós vamos ter esta linha. 2x menos 4x, passei o 4x para o outro lado, trocou o sinal, igual a menos 27, que já estava aqui, e o menos 3, passei para o outro lado do sinal de igual, trocou o sinal, virou mais 3. Fazendo agora a conta aqui com um x, eu tenho 2 menos 4. São números inteiros com sinais diferentes. A gente diminui e pega o sinal do número de maior módulo. Então, 4 menos 2 vai dar 2, e o sinal de maior módulo é menos, porque o maior módulo é 4. Então, vai ficar menos 2x. E aqui, resolvendo, também dois números inteiros com sinais diferentes, diminui 27 menos 3, vai dar 24, e pega o sinal do número de maior módulo, negativo. Então, menos 24. No final da videoaula passada, nós vimos que quando a gente tem um número negativo multiplicando o x, a gente vai multiplicar a equação por menos 1 para eliminar aquele sinal de menos. Quando eu multiplico por menos 1, então eu vou colocar aqui, o que vai acontecer? Vai trocar o sinal de todos os termos da equação, dos dois membros. Então aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar positivo. Então aqui está, 2x igual a 24. Agora o que eu faço? Tenho o 2 multiplicando o x. Para isolar o x, deixar o x sozinho aqui, eu vou ter que passar esse 2 que está multiplicando para o segundo membro, fazendo a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então, ele vai passar dividindo o 24. Vai ficar 24 divididos por 2. Na divisão de 24 por 2, nós vamos encontrar 12. Exato. Então, x é igual a 12. Então, meu conjunto de solução é 12. Agora, nós vamos ver equações onde aparecem parênteses. Para a gente poder resolver esse tipo de equação, primeiro nós precisamos eliminar os parênteses aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição de números inteiros.
Essa propriedade se encontra no vídeo em que nós falamos sobre a multiplicação de números inteiros. É um vídeo do 7º ano. Também ela se encontra quando nós estudamos a multiplicação de números naturais, lá no 6º ano. E essa propriedade também vale para os números racionais relativos. Aqui eu citei o conjunto dos números inteiros. Essa propriedade me diz que quando eu tenho um número multiplicando uma soma, eu posso escrever como uma soma de um produto, em que uma das parcelas vai ser o A vezes o B, ou seja, a primeira parcela, e a outra parcela vai ser o A vezes o C. Ou seja, esse número que está multiplicando a soma vai ser distribuído para cada parcela da soma. Por isso, distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, A que multiplica B mais C, que vai estar entre parênteses, é igual a vezes B mais o A vezes o C, onde esses números, essas letras, representam números inteiros. Agora nós vamos ver alguns exemplos onde eu vou aplicar esta propriedade da multiplicação em relação à adição. Aqui está então resolver as equações sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho 6, não aparece nenhum sinal entre o número e o parênteses, então está multiplicando. Aqui eu tenho 6 que multiplica x mais 4, que é igual a menos 3. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou eliminar o parênteses aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, o 6 vai multiplicar o x, vai ficar 6x, e o 6 vai multiplicar o 4, vai ficar 24. Então, nós vamos ter esta linha aqui, 6x mais 24. Observem que aqui o sinal segue a regra da multiplicação. Mais com mais vai dar mais, então o sinal do 24 vai ser mais. Igual a menos 3 que eu já tinha lá no segundo membro da equação. Agora, eu preciso passar todos os que têm o x para um lado da equação, para um membro da equação, e tudo que não tem um x para o outro membro. Então, no caso aqui, só temos o x aparecendo neste termo. O 24, eu vou ter que colocar para o segundo membro da equação. Então, ele vai pular o sinal de igual, ele vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos 3 menos 24. Agora aqui eu faço a conta. Deste lado, no primeiro membro, não tem mais nada para fazer agora. Então, eu vou fazer a conta que ficou aqui no segundo membro. Menos 3 menos 24. Números inteiros com sinais iguais. A gente soma, 24 mais 3 vai dar 27 e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 27. Temos esta linha, 6x igual a menos 27. O que é que nós queremos? Deixar o x isolado, deixar o x sozinho aqui no primeiro membro. Tem um 6 multiplicando. O que ele faz? Vai passar para o segundo membro com a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então, ele vai passar dividindo o 27. Menos 27 sextos. 27 por 6 não é uma divisão exata. Então, vai ficar na forma de fração. Só que antes, eu vou verificar se não dá para simplificar esta fração. Aqui, olhando, nós vemos que o 27 e o 6, os dois números dão para dividir por 3. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 3, que eu vou ficar, então, com a fração menos 9 meios. Como não dá para dividir e já está na forma redutível, então, a solução vai ser esta fração, menos 9 meios. Mais um exemplo em que nós vamos aplicar a mesma propriedade. Aqui eu tenho o menos 4, que está multiplicando o x mais 8, e o 2, que está multiplicando o 2x menos 3. Então, eu vou eliminar os parênteses, fazendo a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Nós vamos ter esta linha aqui. Então, o 3x, agora, o menos 4, eu vou multiplicar por x, vai ficar menos 4x. Aqui na frente do x, como não aparece nenhum número, é como se fosse 1. Então, é como aqui eu vou fazer 4 vezes 1. Por isso que dá 4, 4x. Então, menos 4x.
O 4 vezes 8 vai dar 32. O sinal, por que aqui é menos? Porque o 4 que eu estou multiplicando pelo 8 é negativo. O 8 é positivo. Na multiplicação, menos com mais dá menos. No segundo membro da equação, 2 vezes 2x vai ficar 4x. 2 vezes 3 vai dar 6. O 2 é positivo, aqui é negativo, na multiplicação mais com menos dá menos. Por isso, menos 6 aqui. Agora, tudo que tem o x eu vou colocar no primeiro membro da equação, tudo que não tem eu vou trazer para o segundo. Sempre tomando cuidado que quando ele pula o sinal de igual, ele troca o sinal. Então, 4x aqui é positivo, vai pular para o primeiro membro, ele vai ficar menos 4x. O menos 32 vai pular o sinal de igual, ele vai trocar o sinal, vai ficar mais 32. Então, nós vamos ter esta linha aqui. O 3x e o menos 4x que já estavam aqui. Este menos 4x foi o que veio do outro lado da equação. O menos 32 passou para o outro lado para juntar com o menos 6. Aqui no primeiro membro da equação, eu tenho esta operação que envolve apenas as variáveis. Então, eu vou pegar os números que estão na frente dessas variáveis, com o sinal junto. Então, aqui eu tenho 3, menos 4 e menos 4. Números com o mesmo sinal a gente soma e conserva o sinal. Então, é o que eu vou fazer aqui. O 3x, que é o único positivo que tem aqui, eu vou repetir. No segundo membro da equação, eu já vou resolver a conta. São dois números inteiros com sinais diferentes. Diminui, então 32 menos 6, e o sinal vai ser o de maior módulo, então vai ser positivo. Então, nós vamos ter esta linha aqui. Então, o 3x, aqui eu fiz o menos 4, mesmo sinal soma e conserva o sinal, então menos 8x, igual, deste lado, 32 menos 6 vai dar 26, positivo, porque o maior módulo aqui é o do 32, que é positivo. Para a próxima linha, ainda tenho esta conta para resolver aqui no primeiro membro. 3 menos 8 são números inteiros com sinais diferentes. A gente diminui, então 8 menos 3 vai dar 5 e vai estar com um sinal de menos na frente, porque o maior módulo entre menos 8 e 3 é o do menos 8. Então, vai ser menos 5x. Menos 5x igual a 26. Para poder resolver esta equação, o número que está na frente do x é negativo. Nós vamos multiplicar por menos 1. Fazendo esta multiplicação, todos os termos da equação, nos dois membros, irão mudar de sinal. Assim, nós ficamos com esta linha aqui. 5x ficou positivo, era negativo. O 26 virou negativo quando nós fizemos a multiplicação por menos 1. Então, todos os sinais da equação vão trocar. Agora, para deixar o x isolado, eu tenho um 5 multiplicando. O que eu vou fazer? Vai passar dividindo para o segundo membro da equação. Então, nós vamos ter menos 26 divididos por 5. Deixando na forma de fração, aqui eu não consigo uma divisão exata, e aqui esta fração eu não consigo simplificar o numerador com o denominador. Então, essa já é a resposta. Então, meu conjunto de solução, menos 26 quintos. Lembrando que todas essas equações eu estou considerando o conjunto universo como o conjunto dos números racionais. Agora nós vamos falar sobre equações que aparecem com denominadores. Nesse caso, a gente vai ter que calcular, antes de resolver a equação, passando termos de um membro para o outro, a gente vai ter que calcular o menor denominador comum através do MMC dos denominadores. E aí, quando todos os denominadores forem iguais, ou seja, eu vou ter que colocar todas as frações com o mesmo denominador para poder resolver, a gente pode eliminar quando os denominadores então forem todos iguais. E vamos trabalhar apenas com a equação que é formada pelos numeradores. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Resolva as equações sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais relativos.
Então, para todas essas equações, o conjunto universo é o conjunto dos números racionais relativos. Temos esta equação. Observem que aqui eu tenho denominadores. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar com um mesmo denominador em toda a equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o MMC para tornar esses denominadores iguais. E aqui embaixo desse 2 é como se tivesse 1. Então, eu vou fazer o MMC de 4 e de 3, que vai dar 12. Então, eu vou ter esta linha aqui. O processo para obter os numeradores é o mesmo que a gente vem vendo sempre, desde lá o sexto ano. Pega o denominador comum, divide pelo denominador da fração, que é 4, e multiplica pelo numerador. 12 divide por 4, vai dar 3, 3 vezes x, 3x. Mais 12 divide por 3, vai dar 4. 4 vezes x, 4x. Do outro lado do sinal de igual, eu também vou ter uma fração com o denominador 12. Aqui, como não tem nada, como eu falei, é como se fosse 1. 12 divide por 1 dá 12, vezes 2, 24. Então, menos 24 dozeavos. Agora que os denominadores são iguais, eu posso eliminar eles e trabalhar apenas com os numeradores. Lembrando que isto eu só posso fazer porque eu tenho o mesmo denominador em todos os termos da equação e dos dois membros. Assim eu vou ficar com 3x mais 4x igual a menos 24. Agora eu resolvo esta equação. 3x mais 4x, somando aqui, vai ficar 3 mais 4, 7. Então, 7x igual a menos 24. Para deixar o x sozinho, que é o meu objetivo, eu preciso tirar esse 7 que está multiplicando o x, vai passar com a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então, vai passar dividindo o menos 24. Nós vamos ter a fração menos 24 sétimos. Então, x igual a menos 24 sétimos. Aqui eu não tenho uma divisão exata, então eu vou deixar na forma de fração. E, além disso, essa fração não consigo simplificar, não consigo encontrar um número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, que seja diferente de 1. Então, o meu conjunto solução vai ser esta fração, menos 24 sétimos. Nessa segunda equação, nós temos o uso de parênteses e nós temos denominadores. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar os parênteses, aplicando a propriedade distributiva. Então, o 3 eu vou multiplicar pelo x e vou multiplicar pelo 1/2. Então, eu vou ter esta linha aqui. A mesma coisa eu vou ter que fazer aqui, certo? Então, eu vou ter esta linha aqui. 3 vezes x vai dar 3x. Mais com mais vai dar mais. 3 vezes 1/2 é uma multiplicação de frações. Aqui embaixo é como se fosse 1. Então, o numerador é 3, vai multiplicar pelo numerador dali. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, vai ser a fração 3/2. Agora, o outro parênteses. 2 vezes x vai dar 2x. Aqui é menos, com mais vai dar menos. Então, o sinal do 2x vai ser negativo. Já vamos ver o sinal aqui. Menos com mais vai dar menos. E o 2 vezes 1/3, da mesma forma que aqui, vai ser igual a 2/3. O 2 eu multiplico pelo 1, e aqui embaixo do 2 é como se fosse 1 vezes 3 vai dar o 3. Então, vai ter esta fração aqui. Igual ao 2/5, que já está do outro lado. Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou eliminar esses denominadores utilizando o MMC. 2, 3 e 5, o MMC vai ser 30. Então, nós vamos ter como denominador comum o 30. Nós vamos ter esta linha aqui. O 30, fazendo o mesmo processo, aqui embaixo é como se fosse 1. Então, 30 por 1 dá 30, vezes 3, 90. Então, 90x. Mais 30 por 2 vai dar 15, vezes 3, 45. Menos, então menos aqui. 30, aqui embaixo é como se fosse 1.
30 por 1, 30, vezes 2, 60. Então, 60x. Menos 30 divide por 3, vai dar 10, vezes 2, 20. Igual 30 divide por 5, vai dar 6, 6 vezes 2, vai dar 12. Nesta linha, nós temos várias frações, todos os termos agora estão em forma de fração, com o mesmo denominador. Então, eu posso eliminar esse denominador 30 aqui. Vai ficar com a equação formada pelos numeradores. 90x mais 45 menos 60x menos 20 igual a 12. E só para lembrar para vocês, essa eliminação de denominadores eu só posso fazer quando eu tenho o mesmo denominador em todos os termos da equação, do primeiro e do segundo membro. Vamos resolver agora esta equação, que vai ser equivalente à equação original que foi dada. Resolvendo aqui, vamos deixar o que tem o x, ou seja, a variável no primeiro membro, então o 90x e o menos 60x. Aqui no segundo membro não tem um termo que tem um x, então tá ok. E vamos passar os números que não tem um x para o segundo membro da equação. Lembrando daquela regrinha que vai pular o sinal de igual, vai trocar o sinal que está na frente. Então, nós temos esta linha, 90x menos 60x igual ao 12, que já estava lá no segundo membro da equação, então ele continua, ele não pula o sinal de igual, então ele continua com o mesmo sinal. E o menos 45, que é esse mais 45 que pulou o sinal de igual, e mais 20, que é este menos 20 que pulou o sinal de igual. Então, ficou 12 menos 45 mais 20. Agora, nós vamos resolver. Aqui com um x, eu tenho 90 menos 60. Então, aqui a gente diminui, 90 menos 60 vai dar 30. Aqui eu vou juntar os dois termos que têm o mesmo sinal, o 12 com o 20. O negativo, o menos 45, eu vou repetir. Vou ter esta linha. Então, 30x igual a 32, que é a soma do 12 com o 20, e o menos 45. Na próxima linha, eu vou resolver esta conta aqui. Adição de números inteiros com sinais diferentes diminui, então 45 menos 32 vai dar 13, e o sinal vai ser o sinal do número de maior módulo, então menos 13. Nós vamos ficar então com 30x igual a menos 13. Agora, para deixar o x sozinho, que é o meu objetivo, tenho 30 multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo, sempre com a operação contrária. Então, vai ficar menos 13 divididos por 30. 13 por 30 não dá uma divisão exata. Esta fração não dá para simplificar, então esta é a solução da minha equação, menos 13/30. Minha terceira equação, aqui também aparecem denominadores, eu vou ter que fazer o MMC deles, 4 e 10, o MMC vai ser 20. Então, lembrando que aqui debaixo do 13 é como se fosse 1. Então, do 4 do 10, a gente já viu, o MMC vai ser 20. Assim, eu vou ter esta linha aqui. Como é que eu chego nesses numeradores? O 20 divide por 4, vai dar 5. O 5 vai multiplicar o numerador. Ele não vai multiplicar apenas o x. Então, aqui tomem bastante cuidado e vamos escrever desta forma essa multiplicação. Com o 5 multiplicando o x mais 1, colocando o x mais 1 entre parênteses. Porque o 5, que é o resultado do 20 por 4, não vai multiplicar só o x. Ele tem que multiplicar o numerador, que é x mais 1. Por isso que fica assim. O sinal de menos, então, está aqui. O 20 divide por 10 vai dar 2. O 2 também vai multiplicar o numerador. Ele não vai multiplicar só o x aqui. Ele vai multiplicar o numerador, que é x menos 5. Então, essa multiplicação a gente vai deixar indicada dessa forma. Com 2 multiplicando o x menos 5 entre parênteses. Igual a 20
divide por 1, que não aparece aqui, vai dar 20, vezes 3 vai dar 60. Agora os denominadores são iguais em todos os termos e em todos os membros da equação, então eu posso eliminar e vamos trabalhar com os numeradores. Com os numeradores eu tenho esta equação aqui. Agora nós temos uma equação que tem parênteses, então eu vou eliminar o parênteses utilizando a distributividade da multiplicação em relação à adição de números inteiros. Então, aqui, ó, 5 vezes x, 5x, mais, com mais, vai dar mais, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, como resultado desse primeiro parênteses eliminado, eu vou ter 5x mais 5. Agora, o menos 2 vai multiplicar o x e o menos 5. Então, menos 2 vezes x, 2 vezes x, 2x. Menos com mais vai dar menos. Então, o sinal do 2x é negativo. 2 vezes 5 vai dar 10. Menos com menos, na multiplicação, vai dar mais. Então, o sinal do 10 é positivo. Igual a 60. Agora, tudo que tem um x vai ficar no primeiro membro da equação. Tudo que não tem um x, eu vou colocar para o segundo membro da equação. No caso, aqui o x já está no primeiro membro da equação. Então, eu vou ficar com 5x e menos 2x. O que não tem o x vai pular o sinal de igual, então vai trocar o sinal da frente. Então, nós vamos ter esta linha aqui. 5x menos 2x igual ao 60, que já estava lá no segundo membro, menos 5, que é o 5 positivo que pulou o sinal de igual, então trocou o sinal, menos 5. E o mais 10 pulou o sinal de igual, trocou o sinal, menos 10. Agora, resolvendo no primeiro membro da equação, a conta que tem a variável, 5 menos 2, eu vou ter 3, 3x. No segundo membro, aqui eu vou juntar o 5 e o 10, que tem o mesmo sinal, então a gente soma, vai dar 15. Como são negativos, então menos 15. Vai ficar 60 menos 15. Vamos ter esta linha aqui, então. Agora vou resolver a conta que ficou aqui no segundo membro. 60 menos 15 vai dar 45. Então, 3x é igual a 45. Agora, eu tenho o x sendo multiplicado por 3. Quero deixar o x sozinho. Então, o 3 que está multiplicando, vou ter que passar para o segundo membro, com a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então, ele vai passar dividindo 45. Então, vamos ter 45 divididos por 3. Esta divisão é exata, vai dar 15. Então, x vai ser igual a 15. E o conjunto solução, então, vai ser 15. Uma outra maneira de se resolver esta equação a partir dessa linha seria já fazer aqui a conta, 5 menos 2, dando 3x, e o 5 mais 10, dando 15. Então, vocês iam ficar com 3x mais 15 deste lado. E aí, depois, na outra linha, passar o mais 15 para o segundo membro da equação, que vocês iam ficar com esta linha aqui, do 3x igual a 60 menos 15, para seguir a resolução igual como está aqui. É uma outra maneira de se resolver a equação a partir desta linha. Nesse vídeo, nós vamos ver agora a equação impossível. O que vem a ser uma equação impossível? Tentem resolver essa equação abaixo, sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. Dê uma pausada, tentem resolver e aí voltem para cá para ver o que acontece. Então, tentaram resolver? O que aconteceu? Vamos ver aqui. O 5x eu vou ter que passar para o primeiro membro, para se juntar com aquele outro 5x. Então, ele vai pular o sinal de igual, vai trocar o sinal que está na frente dele, vai virar menos 5x. Então, eu vou ter 5x menos 5x aqui. O mais 2 vai pular o sinal de igual, para se juntar com aquele 6 positivo, só que como ele pulou o sinal de igual, ele vai trocar o sinal, vai virar menos 2. Então, eu vou ter 6 menos 2. Está aqui a linha. Agora, eu vou ter que resolver a conta que tem a variável. 5 menos 5 vai dar o quê? Vai dar 0. Então, eu vou ter 0x. Concorda comigo? 0x. Igual
6 menos 2, que vai dar 4. Agora uma pergunta. Qual é o número que vezes 0 vai dar 4? Não tem esse número, não existe um número racional, já que a gente está tratando do conjunto dos números racionais aqui como sendo o nosso universo. Não tem nenhum número racional, nenhuma fração, nenhum número decimal, nada que multiplicado por 0 vai dar 4, em lugar nenhum. Então aqui, esta equação, a gente diz que ela é impossível. Ela é uma equação impossível. E nesse caso, como é que a gente representa o conjunto verdade, ou o conjunto solução que a gente vem trabalhando aqui? A gente vai colocar que o conjunto solução é vazio, porque não existe nenhum número racional que transforme esta minha equação numa igualdade verdadeira. Também nós vamos ver, para finalizar esse vídeo, a equação identidade. O que vem a ser uma equação identidade? Tentem resolver esta equação aí, sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. E então, vamos lá? Tenho que trazer o 5x para o primeiro membro da equação. Então, ele vai trocar o sinal, porque ele pulou o sinal de igual. Então, vai ficar menos 5x. Vou ter que levar este mais 2 para o outro lado da equação, para se juntar com aquele 2 ali que é positivo. Então, vai ficar menos 2. Ele pulou o sinal de igual, ó. Então, está aqui ele, menos 2. Resolvendo esta conta, o que eu vou ter aqui? 5 menos 5, 0. Então, 0x. Do outro lado do sinal de igual, eu tenho 2 menos 2 igual a 0. 0x igual a 0. Qual é o número que vezes 0 vai dar 0? Qualquer um. Então, aqui, o meu conjunto solução não vai ser formado apenas por um número, vai ser formado por todos os números. Nesse caso, então, aqui, qualquer número racional que multiplica o 0 vai resultar em 0. Assim, essa equação é uma equação identidade. Essa equação é uma equação que a gente chama de equação identidade. Porque qualquer número racional que vai multiplicar o 0 vai ter como resultado o 0. E aí, neste caso, a gente diz que a solução da minha equação vai ser todo o conjunto universo, que nesse caso é o conjunto dos números racionais relativos. E eu escrevo assim, conjunto solução igual ao conjunto dos números racionais relativos. S é igual a Q. Então, pessoal, durante essas duas videoaulas, a anterior e esta, nós vimos as equações, montamos toda a definição de equação, resolvemos equações simples e neste vídeo nós vimos vários tipos de equações que podem aparecer. Pessoal, matemática se estuda praticando, então façam sempre os exercícios e as tarefas de casa que é mandado como tema. Tenham sempre todos esses exercícios corrigidos no seu caderno de matemática e para que vocês possam fazer a resolução desses exercícios novamente. De preferência sem olhar para a resolução, sem ver como foi resolvido. Após vocês dão uma olhada como foi feito, confiram a resposta, tudo direitinho, cada passo. Se tiver tudo certo, então beleza. Então, espero que tenha sido útil para vocês este vídeo. Muito obrigado pela atenção. E no próximo vídeo nós vamos continuar vendo as equações, só que com problemas. Nós vamos ter problemas em que nós precisamos montar equações para poder resolver, para poder descobrir a solução do problema. Então, muito obrigado e até lá.